Hoje vamos dar continuidade, né, mais uma sessão de neuroradiologia, cujo tema vai ser infecções intracranianas. É um tema bem extenso, né, tem vários tipos, né, vou abordar as principais. A gente vai dividir, né, entre as virais, as bacterianas, as parasitárias e as fúngicas, né. Eu vou falar das principais de cada uma delas, mas só citando, né, eu vou falar um pouquinho mais no final sobre a referência, mas o livro do CBR está bem completo, tem todos os tipos, então eu vou citar um pouquinho das principais. E aí, iniciando o assunto, né, um grande problema de saúde pública ainda, mesmo com o advento da antibiótico terapia, né, dos outros tratamentos que realmente evoluíram no decorrer dos anos, ainda hoje nós encontramos pacientes com déficits importantes e pacientes que realmente podem até chegar a óbito, né, por conta de casos de infecções do sistema nervoso central, né. E aí são doenças com distribuição e acometimento bem amplo, mas apesar disso, algumas delas possuem padrões que têm características previsíveis, digamos assim, nos exames de imagem, né, e aí entra realmente a nossa importância em saber identificar esses padrões. O prognóstico do paciente sempre vai, obviamente, né, na maioria das doenças, sempre vai depender do diagnóstico precoce e da instalação da terapia apropriada. A gente encontra muitos pacientes que são acometidos, né, por essas infecções, pacientes imunocomprometidos, então realmente a rapidez nessa identificação do diagnóstico vai fazer muita diferença no tratamento. E aí, claro, né, é importante a gente cada vez mais aumentar esses padrões gerais de conseguir, se conseguir identificar cada vez mais precocemente essas doenças, né, conseguir identificar principalmente em relação aos métodos de imagem. E aí, vamos entrar no primeiro caso, paciente masculino, 30 anos, febre, cefaleia e déficit focais. Aqui a gente tem 4 imagens, as 2 primeiras imagens foram feitas no início, né, do quadro, e as 2 outras imagens foram feitas um mês após o início do quadro. Quem quiser participar. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Pronto, vamos lá. É, temos imagens de ressonância, né? Cortes axiais em flare, né? As 2 primeiras à esquerda, o que dá para observar bem é que nós temos um acometimento de substância branca e cinzenta, né? Um acometimento no polo temporal e até na base do frontal esquerdos, né? Ah, tem até um aspecto até tumefativo, né, essa área de hipersinal, ah, e esse aspecto córtico subcortical. Um mês após, ah, teve uma redução do volume, né, ah, dessa mesma região acometida, com uma certa área de encefalomalácia até encefalomalácia na porção, acho que principalmente aí no polo temporal, acredito que está mais evidente, esquerdo, né? Ah, e um pouco de hemorragia também cortical, com esse alto sinal, né, evidente também. Isso mesmo, perfeito, Caio, obrigada. Muito bem dito pelo Caio. Você tem alguma hipótese do que poderia ser? Pronto, né? A topografia, acho que ficaria uma das hipóteses, né, que poderia ser aventada, encefalite herpética, né, como a principal, né? Isso mesmo, perfeito, obrigada, Caio. E é isso, né, foi muito bem dito pelo Caio, né, esse é o caso de encefalite herpética. A gente entra um pouquinho para falar sobre as infecções virais, né, eu vou falar mais agora sobre a encefalite, mas falando de um modo mais geral,
são as infecções virais, né, que acometem o sistema nervoso central, né, desencadeiam processos inflamatórios, normalmente multifocais, mas podem ser difusos também, com predomínio de acometimento parenquimatoso, no caso, causando encefalite, e também pode se estender para as leptomeninges, né, meningoencefalite. A infecção pode ser aguda ou pode ser a reativação de vírus latente. Macroscopicamente, pode ir desde um padrão normal até uma congestão encefálica difusa ou com edema vasogênico associado, né, à hemorragia e necrose. É importante, né, o Cata falou da topografia, né, levando em consideração a topografia, ele falou do possível diagnóstico, e é importante a gente ressaltar isso porque essa topografia, aliada à interpretação dos achados da imagem, realmente vão direcionar, né, o nosso pensamento em relação ao tropismo do agente etiológico. Tem alguns agentes que têm um certo tropismo, né, no caso do vírus da herpes, né, ele tem esse tropismo para um local específico que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, claro, né, estreitando as nossas possibilidades. A encefalite pelo herpes simples, né, como foi o caso, é uma das encefalites mais comuns, né, até 20% de todas as encefalites da prática clínica. Tem uma alta mortalidade, 50% a 70%, sendo o agente etiológico mais comum, o tipo 1, né, o herpes vírus do tipo 1, 95% dos casos, 95% dos casos é por ele, e 70% são casos de reativação latente. E aí, geralmente, a partir do gânglio trigeminal e um terço da infecção primária. Depende do local cometido, claro, e também do grau de imunidade do paciente, né, durante toda a apresentação a gente vai ver isso, né, que realmente essa questão do imunocomprometimento é um fator bem preponderante, e são mais graves, né, imunocomprometidos em crianças. O espectro de sintomas vai desde uma neurite isolada, que podem acometer principalmente o quinto, sétimo, oitavo par craniano, até crises epiléticas, febris ou secundárias à meningoencefalite necrohemorrágica. E aí, como foi o caso, né, os padrões de imagem a gente pode encontrar na tomografia nos estados mais iniciais, áreas hipodensas que expandem o lobo temporal e produzem certo efeito expansivo local. A hemorragia é comum, porém pouco evidenciado na tomografia. Em relação ao tipo 2, a gente pode encontrar áreas hipoatenuantes sutis, na substância branca, periventricular, poupando o núcleo da base, tálamo, estruturas infratentoriais. E, posteriormente, né, pode realmente ocasionar essas áreas focais de necrose hemorrágica. Na ressonância, né, como foi no caso, ela é bem mais sensível e a gente vai encontrar os achados que foram discutidos, principalmente, né. Edema, no córtex temporal medial, geralmente, hipersinal, em T2 soufflé, com expansão das regiões acometidas, né. Alterações estruturais podem ser vistas até poucas horas após, e a impregnação pelo contraste ocorre em um padrão giriforme. Ele coloca esse padrão como padrão após o contraste, né. A sequência ponderada em difusão pode ser útil, e nas fases crônicas, a gente tem áreas de encefalomalácia com atrofia das regiões afetadas, com dadas por gliose. As recomendações que a gente encontra na literatura, né, claro, o médico assistente que vai ser feito, né, indicação precoce do exame, da análise do líquido cefaloespinhal e priorizar a ressonância, porque realmente é um pouco mais sensível, né, claro que a gente sabe que nem sempre vai ser o exame inicial. O diagnóstico diferencial, encefalite, meningoencefalite, amebiana, infarto e neoplasia, são algumas opções. E aí, falando um pouquinho mais das infecções virais, a gente entra aqui na encefalite pelo varicela zoster, né? Geralmente possui duas manifestações clínicas diferentes, a varicela e o herpes zoster. Podem acometer, ter manifestações cutâneas envolvendo o sistema nervoso central é raro, mas pode acontecer. Acontece mais, claro, em imunocomprometidos. O vírus, né, ele fica latente em núcleos dos nervos cranianos, principalmente no trigêmeo. Causa encefalite, meningite asséptica, encefalomielite, ataxia cerebelar e pode causar síndrome de Rey, né, que é hepatopatia e encefalites agudas graves. Não sei se eu pronunciei certo. A neurite, a mielite e o herpes oftálmico podem ser encontradas também. E
A gente também tem aqui, só para relembrar, a síndrome de Hansen-Hunt, que é o envolvimento do gânglio geniculado, levando a paralisia facial aguda, deficiência auditiva e vertigem. No LCS, né, na análise do líquido, a gente vai encontrar pleocitose, linfocitária leve ou moderada, com níveis normais de glicose ou elevação das proteínas. Essa análise do líquido vai ser bem importante, eu vou falar no decorrer da apresentação. Né, algumas doenças vão ter padrões bem específicos, né, como a gente já sabe. Aqui tem algumas imagens retiradas da referência, da principal referência, e aí eu fiz um resuminho aqui só para falar um pouco mais desses principais achados. Na tomografia, como a maioria, né, os achados às vezes são um pouco mais sutis, a ressonância realmente que vai dar um pouco mais de detalhe. A gente pode encontrar meningoencefalite, áreas de hipersinal, tem dois ou flare, lesões subcorticais do tipo placas, com rápida desmielinização, e lesões ativas que podem realçar o contraste. Edema e hemorragia pode aparecer, e podem ocorrer hipersinal focal ou segmentar no tronco encefálico. Aí aqui recomendações, né? Ele fala mais uma vez priorizar a ressonância e diagnóstico diferencial, herpes, encefalite disseminada aguda. Nesse caso eu coloquei pensando, né, que realmente a gente tem ali o caso da encefalite herpética, né, e o varicela zoster é um diagnóstico diferencial, né, que a gente tem que saber ali, que tem essa possibilidade. No caso da encefalite causada pelo Epstein-Barr, é o causador da mononucleose infecciosa infantil, né, principalmente em jovens. Esses casos aqui, que eu não coloquei caso, né, no caso, eu vou falar um pouco mais rápido, né, para a gente conseguir fluir um pouco mais a apresentação, mas são tão importantes quanto, né, a associação com algumas neoplasias, carcinoma de nasofaringe, linfoma de Burkitt e doença de Hodgkin, podem causar febre, linfadenomegalia, em alguns casos, erupção cutânea, esplenomegalia e alteração da função hepática, né. É interessante a gente saber a clínica, né, porque realmente, às vezes o paciente vai vir com algumas informações a mais que podem nos direcionar, às vezes não, né, muitas vezes não, mas no sistema nervoso a gente pode encontrar encefalite aguda, meningite, meningoencefalite, cerebrite, cefalopatia disseminada aguda e o comprometimento dos nervos cranianos, principalmente o segundo e o sétimo par. A invasão direta do sistema nervoso, ou a infiltração da célula CD8 no tecido neural e as leptomeninges, né, é uma característica bem importante. E no líquido, na análise do líquido, né, vai ser inespecífico, né? A maioria desses padrões virais, às vezes o líquido, ele realmente não vai ajudar muito. Mas é sempre importante pensar nessa questão, né? Na imagem, a fase aguda, tanto a tomografia quanto a ressonância podem ser normais, mas também a gente pode encontrar múltiplas lesões hiperintensas em T2 flare com discreto edema perilesional, sem impregnação do contraste, né? Espaços na substância cinzenta e na interface entre a substância cinzenta e branca, podendo essa ser uma característica reversível. E aí, recomendação, ele sempre coloca, né, a questão da priorizar a ressonância por conta só dos detalhes, né, a mais, que realmente é mais sensível, e a diagnóstico diferencial, isquemia, neoplasia, encefalite disseminada aguda e herpes, né, então, querendo ou não, entra sempre aí o diagnóstico diferencial os outros tipos de infecções virais. E aí, dando seguimento, a gente tem um segundo caso, e aí, quem quiser participar, a gente tem aqui 4 imagens, né, interessante quais os achados de imagem, qual a possível hipótese diagnóstica. Oi, bom dia. Olá, oi, bom dia. Pronto. Aqui a gente tem duas imagens em flare, né, axial, corte axial, e duas imagens, um axial e outro coronal, que parece ter um pós, né? E aí, o que a gente vê, né? Tem um alto sinal. Tem áreas de alto sinal, né? A que mais se destaca primeiro nas duas primeiras imagens é essa área de alto sinal subcortical no lobo occipital à direita, né? Que
pronto, tem essa área de autossinal, né? E também tem autossinal na parte mais da placa quadrigeminal, ali, tipo periaqueductal, né? E também tem um pouquinho, eu acho, nos parte periventricular, né? E aí tem essas áreas, né, de autossinal. E também tem no pós, né, a parte periventricular parece que tem um realce, né, que as setas apontam. Para falar, assim, de diagnóstico, realmente eu acho, para mim também difícil, né, até a descrição foi meio, assim, muito descritivo mesmo, meio inespecífico a minha descrição, mas é isso que eu tô vendo, assim. Obrigada, Gi. Perfeito, é isso mesmo. Como hipótese, né, do caso, né, foi um caso retirado realmente da literatura, né, porque realmente mostrava esse padrão um pouco mais específico, né, que não é tão específico assim, vendo isoladamente, né, claro, sem a clínica, mas ele coloca uma cefalite pelo citomegalovírus. E aí é mais um tipo de cefalite, né, mais um tipo de uma infecção viral que pode acometer o sistema nervoso central, né, pode cometer, né, desde o período intraútero até a vida adulta, né, ele tem um amplo, uma ampla ação aí em vários momentos da vida, e aí o acometimento adulto, principalmente em imunocomprometidos, pode acometer trato respiratório, geniturinário, digestório, hepático, hematopoético. A infecção congênita é frequente, assim, né, de certa maneira, e é uma causa comum de encefalite neonatal, devido principalmente a essa via transplacentária. 90% dos adultos que são infectados podem levar a uma ativação do vírus latente, né? O quadro clínico é semelhante à mononucleose e o acometimento encefálico dos nervos cranianos e periféricos e o comprometimento da medula espinhal realmente são todas possibilidades, né? A análise do líquido realmente é um padrão viral, né, como das outras que foram ditas até agora, e o PCR, nesses casos, acabam sendo um pouco mais úteis, né, em relação à análise desse líquido também. A gente tinha lá a imagem, né, a Gi fez uma descrição ótima, né, perfeita, e aí, só fazendo um resuminho, né, a tomografia pode realmente menos sensível, mas pode revelar certo grau de atrofia, de hipoatenuação da substância branca. A gente pode encontrar realce periventricular e subependimário, nos casos congênitos, a atrofia, alargamento ventricular e as calcificações periventriculares. A ressonância, né, como no caso, lesões hipointensas em T1 e hiperintensas em T2 ou flare na substância branca periventricular, podem ser confluentes, podem ou não exibir impregnação pelo contraste, né? E aí a gente tem uma característica muito importante, que é a impregnação muito fina e regular da superfície ependimária pelo contraste, que no caso, né, é ventrículoencefalite. Ele coloca esse padrão como um padrão muito importante de realmente, se for achado, né, levar em consideração, pensar realmente na encefalite pelo citomegalovírus. E aí, né, ele coloca aqui como o tropismo específico do agente etiológico, né, que é para essa região. Recomendação, mais uma vez, priorizar a ressonância, se for possível, o diagnóstico diferencial herpes e a encefalite disseminada aguda. Aí, mais um caso, né, de encefalite viral, a gente vai encontrar aqui o encefalite pelo vírus da dengue. É uma doença importante de se falar no momento, né, até pedi feedback da Marina, ela sugeriu um artigo muito interessante sobre o tema. Realmente é uma doença que tem aumentado bastante no decorrer dos últimos anos, e aí uma doença sistêmica que pode realmente dar vários sintomas, mas pode realmente ocasionar uma encefalite e levar a um caso mais grave, né? Causado por um arbovírus, e tem incidência, como eu falei, vem aumentando nos últimos 20 anos. Os sintomas podem ir desde uma cefaleia isolada até queixas sistêmicas e até neurológicas. As complicações neurológicas são incomuns, dependem de fatores, né? Outros fatores associados, né? Ele coloca aqui alguns fatores: edema, hemorragia, hiponatremia, falência hepática.
no líquido, na análise do líquido, né, vai demonstrar uma dissociação proteínas citológica com a pleocitose mínima e uma hiperproteinurraquia significativa. Aqui a gente tem algumas imagens que justamente foram retiradas desse artigo que foi sugerido pela Marina. Eu acabei escolhendo esse, mas no artigo que está lá no final, né, da apresentação, como sugestão, ele coloca vários casos bem interessantes mesmo, ele descreve cada caso. Esse caso especificamente é um caso de um menino, né, de 10 anos, com 12 dias de febre alta, calafrio. Ele apresentou os sintomas mais clássicos, dor de cabeça, do retroorbital, e tinha episódios ocasionais de vômito. E aí iniciou agudamente um quadro de fraqueza nos membros superiores e inferiores, 5 dias depois do início do quadro. E aí foi feito realmente toda aquela análise laboratorial, apresentou plaquetopenia, e aí foi feito o estudo para saber realmente se poderia ser dengue, né, foi positivo, e os outros antígenos, né, realmente deram negativo, deu positivo para dengue. Aí foi solicitada a análise de imagem, que no caso a ressonância, né, aqui que eu coloquei como exemplo, e aí ele coloca, né, na descrição da imagem, múltiplas áreas hiperintensas irregulares, né, no T2 e FLE, principalmente no lobo temporal esquerdo e nos hemisférios cerebelares bilaterais, envolvendo o córtex e a substância branca subcortical. Aí ele coloca envolvendo também o corpo do corpo caloso e a medula inferior. Né, ele coloca aqui como a descrição dessas imagens, até mais ou menos essa quarta imagem, ele coloca essa descrição. E aí ele coloca também que as lesões não apresentaram restrição de difusão, nenhum aprimoramento, né? A triagem que foi feita também, foi feita a ressonância magnética da coluna, e aí eu não coloquei aqui, né, mas revelou um sinal hipertenso T2, e enfim, né, ele fez essa análise, e aí com essas características de imagem que não são tão específicas, mas é importante ressaltar, porque realmente a dengue vem sendo uma doença bem mais prevalente, e é importante a gente pensar nela, né, como uma possibilidade quando se encontra, né, e numa criança, no caso aqui, num menino de 10 anos. Aí eu coloquei só um resuminho do que já foi dito, mas bem do que foi achado no artigo, né, na ressonância ele coloca como achado principal o edema cerebral difuso, embora alguns pacientes podem apresentar focos de hipersinal em T2-FLE, principalmente nos hipocampos, além da hemorragia intracraniana que também pode acontecer. Como diagnóstico diferencial, ele coloca aí a encefalite por favírus ou outras arboviroses. E aí, para finalizar, as infecções virais está bem extenso, né? A encefalite pela influenza, que é outro vírus também que pode acometer, né, o sistema nervoso. O subtipo A pode estar mais associado ao sistema nervoso central. Sintomas variáveis, né? Claro, sintomas desde a questão do quadro viral simples, né, de influenza, até uma encefalite necrotizante aguda. Ele relaciona muito com a população asiática, né, ele coloca aí como uma encefalite japonesa, que pode ser grave, acompanhada de febre, vômitos, perda de consciência, irritação meníngea. Aí pode acompanhar cefaleia, febre, crise epilética e alguma deterioração do estado mental. Na análise do líquido, a gente pode encontrar aumento de proteína, sem pleocitose significativa e presença de reações positivas a algum subtipo de influenza. Aqui ele coloca algumas imagens, né, esse aqui foi retirado da referência, eu fiz o resuminho aqui só para a gente relembrar mesmo, lesões necrohemorrágicas, simétricas e bilaterais no tálamo, a gente pode encontrar lesões no tegmento do tronco cefálico, na substância branca periventricular, na cápsula interna, no putame e no núcleo denteado do cérebro, né. Na ressonância, a gente pode encontrar um hipersinal anelar, um T2, ou FLE, e a área central de hemorragia talâmica bilateral. Anel de impregnação, delimitado por hemorragia central, e pode ser observadas também cavitações ou áreas hemorrágicas na substância branca. E aí ele coloca alguns diagnósticos diferenciais, só para a gente sempre estar relembrando, né, que
que existem, né, essas opções mais amplas, né, encefalite e a trombose venosa cerebral aguda. E aí, só fechando a parte das infecções virais, que realmente é mais extensa na referência. Aí ele coloca aqui no próprio livro do CBR uma tabelinha que faz um resumo bem interessante sobre alguns dos agentes virais, sobre o tropismo, né, que eles normalmente possuem, e algumas particularidades de imagem que são interessantes, né, assim, assim, não sei se às vezes não saber de qual, mas assim, procurar, né, conseguir pesquisar mais rápido. E aí, mas assim, saber de qual seria interessante até para fazer esse diagnóstico diferencial. E aí a gente já entra no caso 3, que são 4 imagens, né, as duas primeiras pertencem ao paciente, as duas a outro paciente. E aí, se alguém quiser participar, falando quais os principais achados de imagem, qual a possível hipótese diagnóstica. Oi, Bárbara, bom dia. Olá, bom dia, Sandra. A gente vê aí essas 4 imagens, né? A primeira, acredito que seja TC sem contraste, a segunda com contraste, né? A gente vê aí bem os vasos, corte axial. A terceira, acho que é um T1 FET7 e a quarta T2. Se eu estiver errado, você me corrige. E aí, nessas duas primeiras, a gente vê essa lesão bem arredondada, né, no lobo temporal direito. O centro hipodenso, o halo mais hiperdenso, bem delimitado. E ao redor a gente vê essa área bem hipodensa, né, até de grande tamanho. Nas outras a gente vê essa lesão, uma localização um pouco diferente, um pouco mais acima, acredito eu. Baixo sinal, halo de alto sinal, né, nessa terceira imagem, e na quarta parece que ela fica um sinal mais homogêneo, né, alto sinal na lesão toda. Por essa característica, né, a lesão bem delimitada, arredondada, com esse halo bem delimitado, eu pensaria no abscesso, né, e até nessas primeiras imagens a gente vê uma área de edema, né, que é justamente essa área hipodensa, que está bem extensa nessas duas primeiras imagens. E na quarta também, dá para ver bem. É isso mesmo, Samara, muito obrigada, perfeito. Ótima descrição, é isso mesmo. É um caso de abscesso bacteriano, né? Aqui a gente já entra nas infecções bacterianas. As infecções, né, relacionadas às bactérias podem acometer as meninges, principalmente, né? A gente tem a meningite como principal caso, mas abscesso também é um achado, é um caso super importante que a gente também tem que levar em consideração. Podem acometer também parênquima encefálico, né, dando cerebrite, granulomas ou abscesso, com padrão focal ou difuso, né. Os métodos de imagens vão ser úteis, obviamente, na pesquisa dessas complicações, né, das meningites agudas e ainda a avaliação das subagudas. Nesse caso do estudo de imagem, a gente pode ter a possibilidade de excluir hidrocefalia ou avaliar realmente os riscos da tensão lombar. E aí, cada agente etiológico realmente pode apresentar padrões gerais, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A gente pode encontrar, normalmente, né, áreas de hipossinal em T1 e hipersinal em T2, e esse reacionelar, né, que a Samara falou bem aí, que foi visto, né, no caso, ou mais difuso, e a restrição à difusão em casos agudos ou do conteúdo purulento. No caso da cerebrite do abscesso, a gente vê uma reação inflamatória focal desencadeada justamente pela presença do agente infeccioso no parâmetro cerebral cerebelar. Podem ocorrer através da disseminação hematogênica de foco infeccioso extracraniano. Os sintomas são bem gerais, assim, cefaleia, né, e 50% pode apresentar febre, né, não nada específico. O estudo do líquido realmente está contraindicado nos casos, né, ele coloca como contraindicação por conta do efeito expansivo da lesão focal, aumentar o risco de herniação tonsilar.
Então, ele realmente pode ser que não sejam casos, né, que a gente possa dispor do estudo do líquido. O padrão de imagem na tomografia, né, quando evolui realmente para o abscesso, a lesão expansiva, arredondada, hipoatenuante, com realce anelar, circundada por extensa área hipoatenuante, que representa o edema, né, que a gente viu bem na imagem, no caso. E na ressonância, né, duas outras imagens, a gente pode encontrar a área mal definida, com efeito expansivo variável, apresentando hipersinal em T2 e iso-hipersinal em T1, e podendo haver focos de marcado hipossinal em T2. E aí esse marcado hipossinal, né, decorrente da presença de produtos de degradação da hemoglobina. Na maioria dos casos, o realce do contraste é discreto, né, os achados de imagem podem ser inespecíficos, e aí sempre é importante levar em consideração os achados clínicos e laboratoriais e o diagnóstico diferencial, a encefalite disseminada aguda e a trombose venosa cerebral aguda também. E aí o penúltimo caso, no caso 4, a gente tem aqui 3 imagens, e aí, né, se alguém quiser participar, quais os achados de imagem, qual a hipótese diagnóstica? Oi, Bárbara, bom dia. Olá, bom dia. Eu tenho 3 imagens de tomografia cortiaxiais, certo? Onde eu vejo que tem aparelhamento de sulcos, de giros, neoplasia dos tecidos laterais, principalmente no posterior, certo? Você tem que também, eu tenho que ficar contado. Acho que foi isso. Certo. Obrigada, Carol. Tem alguma hipótese? Eu não sei se os cortes foram os melhores, né? Mas a hipótese seria, né, justamente para falar da meningite. Obrigada, Carol, pela inscrição. A meningite bacteriana, né, a gente realmente tem que enfatizar bastante aqui, porque é o processo infeccioso inflamatório que acomete as leptomeninges, né, Piematum aracnoide, e se estende ao líquido espinhal, né. E aí é importante realmente porque são as principais, assim, das infecções bacterianas, né, que a gente tem que estar realmente atentos, né, a disseminação hematogênica, né, pode ser hematogênica de infecção à distância, sendo os principais agentes o Streptococcus pneumoniae, né, o seria meningitidis, e o Haemophilus influenza, em adultos, né, Escherichia coli, Citrobacter e Streptococcus do grupo B, em casos de neonatos. Cefaleia, febre, rigidez da nuca, né, sinais de irritação meníngea e alteração do nível de consciência, né, são os principais sintomas. E nesse caso, né, como em outros casos, mas a análise do líquido é essencial, né. Na análise a gente vai encontrar leucocitose com predomínio de polimorfos nucleares, aumento das proteínas e diminuição dos níveis de glicose. Realmente a punção ela pode identificar, né, o agente e vai direcionar bastante o caso, né. Os cortes realmente não foram, talvez não tenham sido muito bem escolhidos, mas assim, fazendo um resuminho dos achados de imagem, né, a tomografia, a gente encontra discreto aumento ventricular, apagamento dos sulcos e realce meníngeo podem constituir achados tardios. E aí a escolha inicial realmente pode ser a tomografia para avaliar outras morbidades, né. Na ressonância, a gente vai encontrar um pouco mais de sensibilidade, né, o FLAIR vai ser a aquisição mais sensível, e aí a gente encontra a hiperintensidade do espaço licórico extraventricular, as imagens de T1 pós-contraste podem demonstrar impregnação leptomeningea, demonstra bem complicações, edema cerebral, hidrocefalia, infartos cerebrais, da região núcleo capsular, cerebrite, abscesso ou colossões extraaxiais. As recomendações ele coloca que a fase tardia dos exames de imagem são fundamentais para a avaliação das complicações,
E como diagnóstico diferencial, né, tem alguns outros tipos de meningite, e ele coloca também a neurosarcoidose. E aí a gente entra em mais um caso de infecção bacteriana, que é a tuberculose, né, uma infecção causada pelo micobactério tuberculose. 10% dos indivíduos acometidos, né, são imunocomprometidos, né, com HIV. O sítio preferencial é o pulmão, entretanto, né, a gente sabe que pode acometer outros sítios. E ainda hoje, né, apesar do tempo aí, ainda afeta bastante uma quantidade considerável de pessoas, tanto imunocompetentes quanto imunocomprometidos. Em algumas regiões do mundo é a meningite bacteriana mais frequente por conta do HIV e pode se apresentar na forma de meningite, abscesso cerebrite até apresentar o próprio tuberculoma. O estudo do líquido mostra pleocitose com polimorfos nucleares inicialmente e predomínio linfomonocitário posteriormente. Em relação aos aspectos de imagem, a tomografia, a gente pode achar realmente o aspecto mais típico da meningite tuberculosa, caracterizado pela tríade de realce meníngeo, cisternal, hidrocefalia inicial e infartos profundos. No caso de tuberculomas, encontramos múltiplas lesões hipoatenuantes com realce anelar ou nodular pelo contraste. A ressonância, né, o realce, o espessamento das meninges da base do crânio, e a difusão pode mostrar pequenos focos isquêmicos e o sinal do alvo, que é típico do tuberculoma, né, porém não específico. Recomendações: observar essa tríade, né, e se atentar ao estudo do líquido, e o diagnóstico diferencial ele coloca a própria meningite, né, e o tuberculoma e abscesso. Bom, dando um segmento, a gente já vai entrar agora nas infecções fúngicas, mais comuns em indivíduos imunodeprimidos. A gente tem aqui, eu vou citar aqui alguns, né, mas alguns são um pouco mais prevalentes, o Cryptococcus, o Histoplasma e o Paracoco, né, podem realmente também acometer os imunocompetentes, não só imunodeprimidos. Aí a literatura faz uma diferenciação, né, coloca as leveduras, o Cryptococcus e o Histoplasma, eles tendem a apresentar disseminação hematogênica, podem cruzar as paredes do vasos e comprometer a microcirculação meníngea, e no caso das hifas, aspergilos e o mucor, né, o mucor, e as pseudohifas cândidas são maiores e geralmente ficam ali no parênquima cerebral. Falando um pouquinho mais da criptococose, o Cryptococcus neoformans, né, é o principal agente. A infecção fúngica mais comum é a criptococose, né, dos indivíduos com HIV. Geralmente, né, tem ali a lesão pulmonar, que tem a disseminação hematogênica como principal ida para o sistema nervoso, né. A meningite subaguda associada, ou então lesões císticas com dilatação multifocal dos espaços perivasculares de Bishop-Robin, né, ele coloca, ou ainda acometer parênquimas com os criptococcus. Aqui são algumas imagens da principal referência. Aí fiz o resuminho, né, que coloca a tomografia, que pode ser normal inicialmente, podendo se encontrar discreto reação meníngea ou dilatação ventricular incipiente. Podem ser formados os criptococomas, né, que na imagem são lesões hipoatenuantes com realce anelar ou nodular, circundados por edema vasogênico. A ressonância, que apesar de mais sensível em estados iniciais, também pode ser normal, e pode evidenciar discreto realce meníngeo em T1 ou flare pós-contraste. Em imunocomprometidos, os espaços licóricos, né, podem ser acometidos, notadamente o espaço que eu havia dito de Bishop-Robin, formando material mucoide e pseudocistos gelatinosos. O estudo do líquido é imprescindível, né, vai realmente direcionar, e diagnósticos diferenciais, as meningites infecciosas ou até metástases. E aí o último caso, que a gente tem essas 3 imagens, e aí quais são os achados e qual a possível hipótese diagnóstica.
Bom dia, Bárbara. Bom dia. Olá, bom dia. É uma imagem, né? As 3 imagens de ressonância, a primeira axial em flare, segunda axial, T1 e a última coronal, né? Elas mostram, né, uma lesão cística com a área de hipersinal mais arredondada na periferia, né? E na junção, localizado na junção córtico-subcortical, né? Da ínsula direita, assim. É isso que eu vejo. Dá para ver que é a primeira imagem. Escuta. Isso, muito obrigada. É isso mesmo. Ele coloca como... Você tem alguma hipótese diagnóstica? Não, sim, não. Obrigada. Então, tudo bem, Alessandra. Ele coloca como principal hipótese, né, a neurocisticercose vesicular. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as características de cada fase, né, que é importante a gente saber. Obrigada, Alessandra, pela participação. Na imagem, né, ele falando um pouquinho mais da cisticercose, né, e já entrando nas doenças parasitárias. A cisticercose é a causa mais comum de doença parasitária que acomete o sistema nervoso central. E aí ele coloca também como a principal causa de epilepsia tardia. É causada pela larva encistada da Taenia solium. O homem, ele pode ocupar a posição tanto de hospedeiro intermediário, quanto hospedeiro definitivo, né, aqui no ciclo. Um dos principais meios de transmissão é a ingesta de carne de porco mal cozida, infectada, né, com um cisticerco. É importante que é o cisticerco viável. Além do encéfalo, o acometimento de 60% a 90% dos casos, que é o acometimento de 60% a 90% dos casos, pode acontecer acometimentos em outros locais também, em outros órgãos ou tecidos, né, como a retina, a musculatura estriada e até o TCS, né, o tecido celular subcutâneo. Os achados clínicos dependem da localização, do número e da viabilidade, e ainda dos estágios de degeneração das lesões. A gente tem 4 formas de localização encefálicas descritas, né? São elas a paraquimatosa, a subaracnoide, a intraventricular e a mista. E só importante a gente lembrar também da síndrome de Bruns, né, que é uma síndrome que vai causar cefaleia intensa súbita associada a náuseas, vômitos, vertigem e movimentos bruscos na cabeça. Essa síndrome é considerada como sinal de movimentação do cisto intraventricularmente, né? O estudo do líquido pode mostrar a pleocitose linfocitária e positividade das reações específicas. Quando o cisto realmente alcança o encéfalo, né, quando a larva alcança o encéfalo, ela entra no processo natural do ciclo de vida dela. E aí, esse ciclo pode levar de 2 a 10 anos para se completar, digamos assim. E aí, é nesse caso, né, que a gente vai ter que saber diferenciar, quando a gente encontrou a imagem, né, de um paciente com uma lesão desse tipo, né, a gente saber diferenciar qual estágio a larva vai estar, né? Se é a vesicular, como foi no caso, que pode ir desde assintomático, um parasita viável, uma pouca reação inflamatória ao redor, ou se é a coloidal, a nodular granular ou a calcificada. E aí eu fiz aqui um quadrinho, né, só para a gente identificar quais as características de cada uma dessas formas, né? Na vesicular, como no caso, né, o pequeno pode acontecer, a gente pode encontrar pequenos cistos de paredes finas, conteúdo líquido incolor, reação inflamatória mínima, pode acometer os núcleos da base, cerebelo e tronco encefálico, e aí é normal a gente encontrar o Scolex, né, que pode ser visto tanto T1, T2 ou flare. Na forma coloidal, a reação inflamatória vai ser mais intensa, o edema, a gente pode encontrar edema vasogênico e uma cápsula mais espessa, né, a gente vai conseguir diferenciar aí, devido à impregnação pelo contraste. E um conteúdo cístico mais espesso também. A fase das crises, essa é normalmente a fase das crises epiléticas, né? A nodular granular, o cisto vai retrair e formar um nódulo granulomatoso que pode apresentar impregnação granular ou anelar pelo contraste. E aí, com o passar do tempo, vai regredir,
tanto essa questão da cápsula, né, quanto o edema perilesional. E no nódulo calcificado, a gente encontra a mineralização da lesão com regressão do edema perilesional, né? Não é uma regra, né? Essa regressão, ela pode retornar, esse edema perilesional pode retornar ainda, né? Então, mas, assim, o que normalmente se encontra é o nódulo com um pouco menos de edema do que nas outras fases. E aí, normalmente, né, quando se acha, né, a imagem do paciente, em uma dessas fases, costuma, né, fazer o acompanhamento, né, para saber justamente acompanhar, né, a progressão da doença. Aqui, uma tabelinha também do livro do CBR, a gente tem só o resumo, né, o resumão, assim, da combinação dos achados associados às principais infecções. A gente tem as virais, bacterianas, as fúngicas, as parasitárias. Ele também coloca aqui as priônicas, né? Aí a gente tem a distribuição, se tem acometimento meníngeo ou não, né? Ele coloca nos acometimentos, os principais acometimentos, né? Que é meníngeo, paraquimatoso ou vascular. E aí a gente tem só um resuminho dessas principais infecções. É isso, né? O principal referência foi o livro do CBR, né, de encéfalo. Eu utilizei também esses 2 artigos, é isso. Bárbara, parabéns pela apresentação. Em relação ao livro do CBR, não sei se alguém já conseguiu, não sei se ele está disponível também em digital, o CBR, ou só físico, não sei se vocês têm informação, que a gente já poderia, já como já saiu o novo, né, começar a utilizar o novo, né, principalmente se tiver em forma digital, né. Em relação à apresentação, né, assim como nosso propósito aqui, né, todas as aulas, né, mas a visão geral mesmo, não tem como a gente se aprofundar em temas tão amplos, né. Então, dentro dessa proposta, acho que você foi bem, né, foi abrangente, né, conseguiu aí abordar cada subtipo aí, né, de infecção, lógico que de uma forma mais genérica, né, mas dando uma visão geral, né. Aí só uns detalhes que eu acho interessante, assim, os mais importantes, né. Dentro de um contexto de infecção, uma sequência que a gente tem que fazer sempre é o flare pós-contraste, né. Você falou aí das coisas mais comuns é a meningite, né, mais comuns é a meningite bacteriana, aí muitas vezes o exame é normal. Então, se a gente faz o flare pós-contraste, ele aumenta a sensibilidade de realce leptomeningite de uma forma geral, não só para infecção, né, mas então, sempre em um contexto de infecção, a gente, se possível, acrescentar um flare no final do exame após o contraste, tá? Para aumentar a sensibilidade de lesões leptomeninges, infecção, entre elas. Em relação aos infecções que você não pode deixar de diagnosticar, né? Você colocou detalhou uma, que é a encefalite herpética, que é alta mortalidade. Outra coisa interessante é em relação aos abscessos, a gente tentar diferenciar entre os abscessos, né? Assim, não é fácil, mas assim, sabendo também da alta mortalidade dos abscessos fúngicos, existem alguns sinais que podem indicar que seja abscesso fúngico. Então, em vez de apenas colocar como abscesso cerebral, o ideal é a gente tentar, pelo menos, dizer se tem uma ou outra característica, né, que pode eventualmente caracterizar um abscesso fúngico, né, o padrão deles, morfológico, ele tem umas projeções internas na parede, que não tem no abscesso por tuberculose, nem piogênico, né, as projeções parietais com restrição de fusão, diferente do fundo piogênico e do tuberculoso, que é uma restrição mais homogênea interna, né? E alguns achados de espectroscopia também que pode eventualmente ajudar. Espectroscopia de prótese, né? Na tuberculose só tem lipídio lactato, na
Na piogênica tem o acetato succinato também, e na fúngica pode ter uns picos aí mais à esquerda do espectro, entre 3,6 e 3,8, e pode também ajudar, né? Então, assim, outra possibilidade é a espectroscopia no diferencial. Outra condição também mais ou menos mais potencialmente grave é o LEMP, né? Nos pacientes com HIV, né? Que tem um achado mais ou menos específico, né? Uma alteração na substância branca com a imagem da Via Láctea, né? No T2. E também é importante que a gente saiba esse padrão devido à alta letalidade, né? Bom, o que eu lembro aí, situações mais críticas são essas, né? E de resto, é isso aí, né? Tentar depois vocês, né, o papel de vocês é se aprofundar, né, em cada uma dessas condições, né, que foram expostas aí na aula, tá? É isso. Parabéns, todos que participaram também. Bom dia. Muito bom, Bárbara. Parabéns. Bárbara, volta para o slide lá do abscesso, para não perder a oportunidade de fazer um comentário. Ok, deixa eu Então, botar aqui. então pessoal, é um desafio mesmo, né? Você falar de neuroinfecção, mas é importante construir os roteirinhos, né? Os algoritmos, que foi aquele quadro que a Bárbara mostrou. Você tem infecção viral, bacteriana, parasitária, fúngica e priônica. Idealmente, era para ter uma aula para cada grupo, né? E merece uma aula para cada desses grupos. Aí a gente fica sempre naquele viés, né? De querer que vocês se apaixonem pela neuroradiologia e, ao mesmo tempo, a gente quer entender o que é necessário para a formação de vocês ao longo desses 3 primeiros anos, né? Então, até onde se aprofundar, até onde não se aprofundar. Aí, às vezes, a gente acha que poderia ter ido um pouco mais, às vezes a gente acha que é muito detalhe, mas por exemplo, a gente pensa em neuroinfecção, além da questão de ter uma aula para cada grupo desse, a gente acha que mereceria uma aula só para imunodeficiente, infecção no paciente com HIV, outra imunodeficiência, infecções congênitas também já merecia outra aula, infecções dentro do contexto de pós-transplante, talvez merecesse. Então, assim, a aula foi boa, muito boa, né? Abordou muita coisa, mas sempre dá uma sensação que poderia ter ido um pouco mais, e aí vem esse viés da gente, né? E ao mesmo tempo aquilo que vocês vão precisar para a prática, que vocês se estimulem. Em relação ao abscesso, né? Embora não tenha sido colocado nenhuma sequência de difusão, que talvez fosse um grande discriminador para a gente bater o martelo e dizer que era uma infecção bacteriana, mas muitas vezes a gente fica na dúvida se trata de uma infecção mesmo, se é um abscesso, ou se é uma metástase, ou se é um GBM, e aí a gente tem que olhar alguns radiofenótipos, que já foi dito, esse realce irregular, predominantemente irregular, anelar, mas nessa terceira imagem, se vocês olharem com mais atenção, vocês vão ver que tem um realce do epêndima também, do corno ventricular, né, do lado direito, posto-lateral direito, aí 9 horas, você vê que tem um contínuo com realce do epêndima corno ventricular. Essa é uma dica bem legal, para a gente falar dessa drenagem por necessidade desse conteúdo que presumidamente está purulento para dentro do ventrículo. Então, você tem um empiema ventricular. Outra sequência que, além da difusão, que também não está expressa aí, é o SWI, que às vezes, né, no mundo real, nos ajuda a diferenciar de um tumor. Então, no SWI, você vê um sinal de duplo halo, no qual você tem uma margem interna de hipersinal e externa de hipossinal na sequência de SWI. Então, essa é outra dica legal. Aí volta agora para o CMV, Bárbara. Assim, recentemente, na verdade, muito recentemente, a gente assistiu uma aula e a palestrante, ela disse, a aula era sobre casos desafiadores, e ficou bem interessante. Ela dividiu entre quais são as dificuldades ou os nossos equívocos nos casos desafiadores, detecção, interpretação e conhecimento. Então, essa é uma situação, né? Vamos fazer de conta que não tivesse essa alteração parietal occipital, não parietal direita, né? Então, se a gente não procurar, né, com muita sutileza, esse epêndima captando o contraste, como está mostrado ali na última imagem, na terceira e na quarta imagem, esse realce ventricular, a gente não ia conseguir detectar. Então, esse seria um equívoco de
A alteração está lá, mas é muito sutil. Ah, tá, detectei. Como é que eu vou interpretar? Né? Então, quais são as causas desses reals? Poxa, é tumor, é linfoma, é metástase, é infecção? E aí vem um terceiro pilar, que é o conhecimento, né? Então, se a gente tiver o conhecimento, se a gente souber onde procurar, a gente vai conseguir interpretar. Então, isso é para estimular vocês a se basearem sempre no estudo de vocês desse tripé. Tem que conhecer para saber onde procurar, porque às vezes o tropismo é muito sutil. E o CMV é uma dessas condições que tem um tropismo muito específico, que é exatamente nessa região periventricular. E essas infecções, ela tem vários sinais, né? E que a gente pode utilizar, assim, para tendo conhecimento e aí fazendo toda essa integração desse tripé de detecção, conhecimento e interpretação. Né? O EBV, né? Ele gosta muito de núcleos da base, encefalite herpética. Se você quiser escolher uma infecção que não pode faltar, que todo radiologista tem a obrigação de conhecer, é a encefalite herpética, tem esse tropismo temporal mesial e outras, né? A aula foi muito boa, tá, Bárbara? Gostei bastante, a gente fica muito satisfeito em ver a evolução de vocês enquanto residentes, enquanto R1, né? A gente fica observando o conteúdo, a forma de apresentar, saber se realmente você estudou ou se só estava lendo, mas a gente vê que você, de fato, deve ter sido a que mais aprendeu. Acho que esse é o norte para todo mundo, tá? É um desafio, porque a aula ficou extensa. Se eu tivesse que fazer um comentário adicional, seria sempre ter esse cuidado, pessoal, de colocar umas questões do CBR que acabou não colocando, sabe, Bárbara? Poderia ter colocado alguma coisa para poder que seja um hábito, tá? Não deixar, porque é um tema que cai, enfim, né? É um tema que cai, tá? E aí, reforçando o que o Daniel falou, eu já tinha dito algumas sessões atrás, vamos se basear já pelo novo livro do CBR. Faço a meia-culpa, ainda não vi o livro, mas se tem uma edição recente, essa edição, além de estar atualizada, ela vai ser cobrada nas provas. Então é importante para a formação de vocês. Tá bom? E parabéns também pela participação de todos. Boa semana.